aqui adorar ao nosso Senhor, amém? Amém. Vamos lá, em Apocalipse capítulo 21, nós paramos a semana passada, no versículo 8 aqui. Porém, vamos fazer uma leitura novamente corrida aqui, tá bom? Apocalipse capítulo 21, versículo 1 em diante. E vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Bom, nós vimos aqui, até versículo 6 ali, e eu quero voltar aqui algumas observações do versículo 8, aqui 7 e 8, tá bom? Aqui é um desafio, ao vencedor. Aqui primeira palavra aqui, quanto porém aos covardes, quer dizer, não seja covarde, Agora, todas essas palavrinhas, gente, elas precisam ser definidas dentro do livro, tudo bem? Então, aqui covardia não é eu não matar uma barata, não matar uma aranha, ter medo de cobra, entende o que eu estou falando? Covardia está dentro do contexto do livro de Apocalipse. Justamente, covardia tem a ver com o livro não enfrentar as coisas que querem tirar a minha fé. Então, quando eu nego a fé por causa da perseguição, quando eu nego a fé devido às coisas que o mundo traz, essa palavra está chamando essa pessoa de covarde, quer dizer, ela não enfrenta e não assume a realidade e as consequências da fé dela. Medrosos, medrosos justamente no amor não há medo, quer dizer, na fé em Cristo, ele lança fora todo o medo. Em Hebreus fala que Jesus nos libertou do medo da morte. Então, a covardia aqui, e todos os outros termos aqui, eles precisam ser definidos dentro do livro, dentro do contexto. Isso é importante. Lógico que a gente pode extrapolar um pouquinho, a gente vai ver coisas que não são exatamente igual no livro, mas que tem a ver com a palavra. Tá? Mas a palavra ela precisa ser definida dentro do contexto do livro. Então, olha só. Primeiro aqui nós vemos que existe esse contraste entre o vencedor e o covarde. Esse contraste destaca a diferença entre aqueles que permanecem fiéis a Deus. Quem permanece fiel a Deus é o vencedor. E aquele que sucumbe à pressão do mundo é o covarde. Tá? Então, aquele que não arreda o pé da fé, que persevera, que é constante, que é fiel até o fim, ele é chamado de vencedor. Aquele que por algum motivo, ele cedeu às pressões do mundo, às coisas da besta, que a gente viu, da Babilônia, não foi isso? Da cidade, da prostituição da Babilônia, quem cedeu àquelas seduções, são chamados nesse momento de covardes, quer dizer, eles foram medrosos, eles olharam para trás, eles não permaneceram fiéis, tudo bem? Olha lá, os vencedores são descritos como aqueles que, sedentos, beberam da água da vida e triunfaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da sua fé. Estou repetindo coisas que nós já estudamos. Paradoxalmente, enquanto a besta, lembra quando a besta vence, mata as duas testemunhas, depois vence os santos por um período, Então, enquanto a besta os vence, ao tirar suas vidas,
eles vencem a besta ao entregar suas vidas por Cristo. Vamos lá? A besta estava matando gente que estava seguindo a Cristo, os mártires, lembra? Então, teoricamente, ela está vencendo, um vencer momentâneo, temporal. Matou, parou, quer dizer, venceu. Venceu entre aspas, porque eles serão ressuscitados, lembra? Então, o ato dos mártires não serem covardes, não negarem a fé diante da perseguição da besta, eles vencem a besta porque eles morrem por Cristo. É paradoxal, não é? Parece uma contradição. A besta está vencendo, que está acabando com a vida deles ali, mas na verdade a besta está sendo vencida, porque eles estão se entregando como mártires pela fé em Cristo e serão ressuscitados. Então, esse é o paradoxo, né? Ela vence temporalmente, né? Nem terrenamente, porque depois eles também vão, novo céu, nova terra, até, mas terrenamente nesse tempo ela vence, né? Porque ela para a ação dos profetas, dos mártires, né? No sentido de pregação do evangelho, ela está parando ali na terra. Exatamente. É isso que a gente tem que entender, que essa morte dos mártires estava relacionado a um plano de Deus. Lembra de Apocalipse 6, que os mártires estavam clamando a Deus, né, pela justiça e tudo. Deus falou: calma, porque tem mais gente aí, né? Só que a morte de cristãos, biblicamente, gente, nunca é uma derrota. É isso que Apocalipse mostra. Sempre é um sacrifício pelo reino. E na verdade é um martírio que pelo sangue, como o sangue de Cristo, destrói o poder de Satanás, né? Tem um historiador, eu citei uma vez aqui, eu não fui procurar, mas eu acho que é Tertuliano que falou isso, né? Que vocês podem depois conferir aí, que ele fala, né, que o sangue dos mártires é semente da igreja, porque o povo, quanto mais matava os cristãos, mais nascia cristão. Ele fala: mas não é possível, a gente quer exterminar esse povo. Gente, isso é uma verdade, tá? O Império Romano e algumas situações queriam exterminar o povo, e quanto mais eles matavam, parece que parecia mais crente ali, e eles falavam: não é possível, é igual Tiririca, nascia, né? Aí você fala assim: o que acontece? Aí um cara falou: o sangue dos mártires é semente. Quer dizer, pode matar, mas não vai parar o evangelho, não vai parar a igreja, não vai parar o reino. Não parou e nunca parou, né? Também tem situações que a gente ouve nesse sentido. Quer dizer, não mata não, porque vai virar Marte, é pior, você vai fazer um herói aí, né? É uma lógica que aconteceu, mas depois de muito martírio, né? Eles queriam parar, não conseguia. Cada um que martirizava, eles viravam uma referência para a igreja. Chega uma hora que eles falam: gente, para de fazer mártires, para de fazer heróis. Esse povo aí nasce, né? Eles tentam parar, gente, de várias formas, né? Por incrível que pareça, nós estávamos, quando a norte-coreana esteve aqui pregando com a gente, a gente foi, né, comer uma pizza com ela ali, e a gente conversou com aquele tradutor que é sul-coreano. Não sei se vocês sabiam, o tradutor é sul-coreano, né? Ele mora em São Paulo há muitos anos, mas ele é sul-coreano. E ela, norte-coreana, morando agora na Coreia do Sul, né? E aí, conversando com eles, a expectativa de todos deles, eu confirmei isso lá com eles, e eu já tinha ouvido falar, é que quando a cortina de ferro lá da Coreia do Norte cair, a hora que esse governo, né, for tirado esse poder desse homem ali, o que vai dar de crente que vai aparecer que ele nem acreditava que tinha no país? Vai brotar. Porque isso é história. A igreja, o crescimento da igreja não para. A palavra de Deus é viva. Ela se movimenta. O Espírito está lá. A palavra de Deus está lá. Você viu as estratégias que eles usavam, né, para conseguir falar né, ali e tal. Aí a hora que vai encontrar, eu também sou. E aí eles se revelavam. É um negócio louco que Deus faz, gente. Absurdamente milagroso. Num regime opressor, você ter uma igreja que cresce subterraneamente, é um negócio totalmente espiritual e totalmente sobrenatural. E essa é a expectativa deles, né? Que a hora que o negócio cair, a igreja vai brotar e vai falar: nós estávamos aqui o tempo inteiro. São os que não são covardes,
são os vencedores, que Apocalipse está chamando esse povo aí, né? Então, em Apocalipse aqui, 21:7, há uma promessa também de herdar, você viu aí? O vencedor herdará estas coisas, né? Eu serei o Deus dele e ele será meu filho, né? Gente, aqui não vou entrar nessa discussão aqui, mas provavelmente aqui herdará essas coisas, é a herança de tudo aquilo que Deus prometeu em Cristo Jesus e todas as promessas que foram prometidas às 7 igrejas. Todas aquelas promessas, vai herdar a coroa da vida, vai herdar, né, a árvore da vida, vai herdar, todas aquelas promessas lá, o que ele está falando é que esse vencedor agora ele vai herdar todas essas coisas que foram prometidas no livro, né? E é óbvio que todas prometidas em Cristo, porque essa linguagem de herança, ela é significativa em outros textos bíblicos também, né? Você vai ver em Atos 20, Romanos 8, Gálatas 3, né? A ideia de herança está associada a recompensas eternas reservadas aos fiéis, tá? Por isso que nós somos chamados herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, né? Porque o Cristo é o herdeiro de todas as coisas do reino do Pai, e Ele fez a gente herdeiro junto com Ele. Co-herdeiros é isso, né? Herdeiro com. Então nós somos juntamente com Cristo herdeiros das mesmas coisas, porque Ele deu isso para a gente. Então nós temos essa herança dessas questões todas aí, que são bênçãos eternas, né? Outra coisa aqui, essa declaração, né, que Ele fala, eu serei seu Deus e Ele será meu filho. Essa promessa, ela remete a uma promessa também no Antigo Testamento, né? A aliança com Abraão, a aliança com Davi, onde Deus promete ser o pai do seu povo. Gente, Apocalipse está cumprindo tudo. Tudo que foi prometido, todas as alianças, né? O que está acontecendo aqui é literalmente tudo está feito. É isso que está acontecendo, tudo está feito. Toda promessa, todo desejo de Deus, todo propósito de Deus, toda a redenção em Cristo, toda nova aliança, tudo está feito agora. Esse é o momento que nós estamos aqui em Apocalipse, né? E é interessante que essa relação pai e filho em Apocalipse, ela geralmente, você deve ter percebido, só foi reservada para descrever Deus e Jesus. E nesse momento, Ele fala que Ele vai transformar o seu povo como seu filho. Nós sabemos que em outros textos do Novo Testamento nós somos chamados de filhos de Deus, né? Mas em Apocalipse não. É a primeira vez que Ele coloca o povo de Deus no lugar semelhante ao lugar do Cordeiro, né? Interessante isso aqui, tá? Para você ver no final de tudo, né? Essa realidade de filiação está sendo validada ali, né? Concluída de fato. Em contraste, né? Agora em Apocalipse 21:8, a gente está vendo o quê? O destino dos pecadores, lago de fogo, que é a segunda morte. Gente, presta atenção aqui, atenção, vem cá comigo. Eu tenho falado das interpretações cíclicas, né? De você voltar, dar um zoom. Presta atenção aqui nessa que eu vou ler. Esse versículo parece, olha o comentarista, destoar do contexto. Parece que ele está, mas peraí, o tempo inteiro está falando aqui. Nova Jerusalém veio do céu, o tabernáculo está entre os homens, o vencedor, Deus vai enxugar toda lágrima e tal. De repente ele volta e fala assim, os covardes, incrédulos, abominados. Parece que destoou do negócio, parece que voltou a um lugar anterior a tudo que está acontecendo de bom. Você entende o que eu estou falando? Não parece isso? E é exatamente isso que está acontecendo. Esse versículo parece destoar do contexto imediato, já que os descrentes haviam sido lançados no lago de fogo no capítulo 20, versículo 13 a 15. Já teve o trono branco, o Satanás foi lançado no lago de fogo, teve o julgamento final, lembra disso? Já estão lá e de repente ele volta ao assunto. Olha como Apocalipse trabalha esse vai e vem de eventos, porque isso já aconteceu já, não tem nada de cronológico aqui. Foi exatamente o versículo 8. O versículo 8 está
retomando o que já aconteceu, relembrando, tá? E isso é interessante. Então, no entanto, a passagem, ela serve para alguma coisa. Ela serve como um alerta ao leitor, reforçando a necessidade de escolher entre vencer, ser vencedor, ou ser um covarde. Ela está ressaltando só o versículo 7. O vencedor herdará essas coisas. Então ele faz um alerta, ó, cuidado. Por quê? Porque esse pessoalzinho aqui, ó, você que está lendo, lembra que eles vão ser lançados no lago de fogo? É um lembrete literário. Olha que interessante, né? Isso é muito interessante, porque ele coloca isso que já no evento já aconteceu. Ele está voltando um evento antes do versículo 1 do capítulo 21. O novo céu da nova terra vem depois do versículo 8. Entende o que eu estou falando? Ele simplesmente volta a historinha para de novo falar, ó, você lembra que eu falei isso? Cuidado, hein? Você está lendo aí, mantenha a fé, persevera aí. Então é sim uma misericórdia de Deus de lembrar o leitor para ficar firme na fé, lembrando que não podemos ser covardes, incrédulos. A gente vai ler a lista aqui. Essa lista de pecados aqui, gente, é a mais extensa do livro de Apocalipse. E ela não é meramente uma enumeração geral aqui. Ela resume essa lista aqui, ó. Que lista? Versículo 8, ó. Covarde, incrédulo, abominável, assassino, imoral, feiticeiro, idólatra, mentiroso, né? Essa lista aqui, ela resume pecados mencionados ao longo de todo o livro de Apocalipse. E reflete a depravação da humanidade. Ela reflete a depravação daqueles que não foram marcados por Deus. Reflete a depravação daqueles que estão marcados pela besta. Cada termo está associado a transgressões específicas vistas em outras passagens que a gente já estudou. Então vamos lá. Primeiro aí que a gente já viu, né? Covardes. O primeiro da lista aparece apenas aqui. Esse termo provavelmente se refere àqueles que, estando com Cristo na igreja, não perseveraram e cederam às pressões do mundo, largaram a fé. Isso aqui é uma discussão enorme, né? Se perde salvação, se não perde salvação, se a pessoa não era salva. A gente não vai entrar nessa discussão sistemática, tá? Vamos ler o texto e entender que, independente se a gente sabe ou não sabe, a gente tem que perseverar, meu irmão. Graça, que Deus nos dê graça para perseverar. Tenho certeza que é Ele que nos ajuda a perseverar, porque sem Ele nós não conseguiríamos, tá? Então, segundo aí palavra, incrédulos. Olha que interessante. Então, ó, quanto porém aos covardes, aos incrédulos. Incrédulos descreve o pecado básico das nações que rejeitaram todas as oportunidades dadas por Deus para o arrependimento. Não acreditaram em nenhum flagelo, em nenhum ato de misericórdia, não acreditaram em Deus, são incrédulos. Eles então são lançados num lago de fogo, entende? Os abomináveis, aqui, essa palavrinha, associados aqui, gente, às práticas da grande prostituta da Babilônia, as abominações. Lembra que essa palavra apareceu? Olha então, essa palavra está relacionada às abominações, que foram aqueles cálices abomináveis que ela seduziu as nações, né, para viver uma vida totalmente de infidelidade às coisas de Deus, né, de entregue às suas paixões terrenas, tá? Então é abominável, são abominações aqui. Esses atos vergonhosos, então, né, eles estão sendo excluídos da Nova Jerusalém, tá? Homicidas, gente, olha só que interessante. Assassinos, né, ou homicidas aí. Todos os assassinos e homicidas são pecadores. Só que aqui o termo homicida, ele está num contexto de Apocalipse. Ele está falando aqueles que mataram os santos, tá? Então ele está resumindo aquelas pessoas que mataram a igreja, que perseguiram os cristãos, que martirizaram os cristãos. Esses são os homicidas de Apocalipse, os assassinos de Apocalipse. Mas e os outros assassinos? Vão ser julgados também. Mas nós temos que entender que esses termos estão resumindo, sintetizando aqueles pecados mais horrendos, citados e graves de todo o livro, tá? Assim como você vai ver a mentira, que eu vou citar sobre ela aqui.
Aí ele fala da sexuais, né? A imoralidade sexual. Um pecado relacionado, a gente viu lá no capítulo 2, né? Relacionado àquela seita dos nicolaítas, né? Com a prostituição espiritual, né? E tudo. E aos habitantes da terra, frequentemente associados à idolatria nas religiões greco-romanas. Então, as imoralidades sexuais, que é justamente uma constituição sexual totalmente fora dos padrões de Deus, que não é aquilo que Deus projetou para o ser humano, para o homem, para a mulher. Então, e estavam muitas vezes envolvidos com as questões da idolatria, do culto aos ídolos, o mundo greco-romano, gente, eles faziam culto, para você ter uma ideia, para divindades mulheres, né, que tinha relacionamentos sexuais sagrados para eles. Eram as prostitutas cultuais, que chamavam. Tá? Era uma prostituição cultual, quer dizer, a prostituição era feita dentro do templo, e aquela prostituição era um culto prestado à deusa. É um negócio horrendo. Para você ver como que a idolatria e a prostituição, elas andam juntos, biblicamente e espiritualmente falando, tá? Aí você tem os feiticeiros, né? Obviamente naquela época práticas de magia eram comum no mundo do primeiro século também. Então ele está condenando todas aquelas práticas de feitiçaria, né? Superstições, magias, tudo aquilo que existia, né? E até hoje, né? Então a gente tem que tomar cuidado, gente, porque hoje nós estamos com uma crentalhada aí que não vem para a escola bíblica, que não estuda, né? E que confunde todas as bolas, né? Aí ele vem para o domingo à noite. Aí na segunda-feira ele vai ver horóscopo para ver o futuro dele, né? Se o futuro tá bom e tal. Gente, isso aí não pode, né? Deus não gosta dessas coisas, né? Porque essas coisas são superstições. Mesmo que essas coisas fossem verdadeiras, sabia? Mesmo que fossem. Deus está falando, não faça, porque o futuro teu está nas minhas mãos. Não confie o seu futuro aos astros, né? Confia em mim. Você estaria fazendo um ato de idolatria, mesmo que funcionasse. Conversei com uma pessoa essa semana, que foi em casa, com dúvidas em relação ao espiritismo, né? E aí, óbvio, você tem textos na Bíblia muito claro, Deus proibindo de falar com os mortos, né, e tal, e aquela coisa toda. Aí eu falei para ele, olha, nós cristãos entendemos que aqueles espíritos são espíritos malignos, e que se disfarçam de pessoas da sua família para enganar você, tá? É isso que a gente acredita, porque aí eu mostrei o texto para ele, que Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar. Imagina os espíritos se disfarçar de uma pessoa que morreu na sua casa para te enganar, para tirar você de Deus. Eu mostrei isso para ele. Aí eu falei, mas vamos fazer o seguinte, mesmo que fosse espírito mesmo, de verdade, se existisse, se fosse o pai lá que morreu, que está aparecendo na sua mesa, Deus falou o seguinte, está proibido falar com os mortos, mesmo que fosse. Por quê? Porque Deus não quer que você busque sabedoria em quem morreu. Deus quer que você busque sabedoria nele. Deus não quer que você lá sinta saudade e vá atrás de pessoas que estão ali, que morreram, que quer falar, para você não viver o luto, criar esperanças falsas. Deus quer que você tenha uma esperança nele, em Cristo, conforto nele. Tudo que tira o lugar de Deus na nossa vida é idolatria. Então essas coisas de ver o futuro, buscar sorte, né, as magias, cartomante, tudo isso é você tentando controlar o seu futuro ou prever. E Jesus falou o quê? Confie em mim. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Nós vamos contra o reino de Deus com essas coisas. Entende? Então nós não podemos, e isso no mundo do primeiro século, as magias eram muito comuns, né? Muito, mas muito mesmo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso povo brasileiro é muito místico, gente. Por isso que as igrejas que trabalham com elementos místicos atraem gente, né? Se a gente comprar uma coisinha aqui, sei lá, tapete de fogo agora que santifica a sua vida e te dá prosperidade. Se você pisar ali, dá 3 pulinhos. Vai ter um monte de gente que vai ali dar 3 pulinhos para ficar santo e sair daqui rico. Porque o povo brasileiro é místico. A gente acredita nessas coisas. A gente não quer viver com Deus. É mais difícil.
gerar relacionamento, falar com Deus todo dia, ler a palavra, aprender a ouvir a voz dele, ser guiado. Não é mais difícil? Eu prefiro um tapete lá que muda a minha vida. Aí a gente unge, derrama óleo ali, meu irmão, que vai ter de gente na campanha aqui, se eu fizer. Eu sei disso. A gente sabe disso. Porque isso está dentro do coração do ser humano. E do ser humano, em brasileiro, africano, meu Deus, é muito místico. A nossa cultura latina e os africanos são muito místicos. E aí os pastores, infelizmente falsos pastores, sabendo disso, gente, eles enchem as igrejas desse povo. Você acha que eu não sei fazer isso? Se eu quiser? Eu sei fazer, a gente sabe fazer. Mas você acha que é isso que a Bíblia está ensinando a gente? Não pode, eu vou tirar a verdade das pessoas, eu vou levar as pessoas, não para Cristo, mas para objetos, para misticismos, para desejos do coração, que não estão alinhados com Deus. É muito triste isso que acontece no Brasil. Então, e isso é condenado, aqui nós estamos vendo, isso tem a ver com as magias, feiticeiros, E aí ele fala dos idólatras, obviamente, a idolatria é um dos maiores pecados de toda a Bíblia, ela é uma síntese também dos pecados, E ele fala também dos mentirosos, Gente, em Apocalipse, mentirosos são frequentemente associados ao diabo, Assim como descrito lá em João, que o diabo é o pai da mentira, A expressão mentirosos aqui em Apocalipse é aqueles que perverteram a verdade. Eles pervertem a verdade de Cristo. Então eu posso dizer que ele está falando de todos os mentirosos, mas especialmente dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos falsos ensinos, daqueles que pervertem a verdade de Deus. Esses são os mentirosos de Apocalipse. Todos, é óbvio, aqueles que creem também e vivem a vida da mentira, daquilo que aprendeu. Mas todos aqueles que vivem a vida, então, fora da verdade do Cristo, do Cordeiro, do Evangelho, são mentirosos. Eles professam uma mentira. Eles são mentirosos. Aí você fala, mas é pastorear as pequenas mentirinhas, que não é pecado? Também é. Mas aí, gente, para falar que é pecado e falar que vai para o inferno por causa delas é outra coisa. Porque a mentira que está levando ao inferno aqui é a perversão do Evangelho. É justamente a depravação da verdade salvadora, salvífica. Por isso eles estão indo ao inferno. Lógico que nenhuma mentira é agradável a Deus, de fato. Deus é o Deus da verdade, Mas, então, isso aí a gente fala inclusive de testemunho cristão. Mas você entende a diferença que eu estou fazendo, Por fim, o texto conclui com uma escolha para o leitor. Qual que é a escolha? O que você quer ser? O vencedor ou o covarde? Essa é a escolha. Ele está colocando a gente de novo nesse momento de... Você está vendo que vai descer o novo céu, nova terra, tudo. O que você quer? Você quer herdar tudo isso? Ou você quer o lago de fogo? Escolhe. De novo, 880 mesmo, Não fica em cima do muro, não. Escolhe o que você quer viver aí, Escolhe o selo de Deus ou o selo da besta. Escolhe a Nova Jerusalém ou a Babilônia. Em Apocalipse não tem muito meio termo, você percebeu? Ou você é selado por Deus ou você é selado pela besta. Ou você está na Babilônia ou você está na Nova Jerusalém, Ou você está aqui no meio dos vencedores ou dos covardes, dos incrédulos. É um negócio meio assim, não tem muito você ficar lá em cima do muro, não. É uma escolha de reino, não tem, parece que esse meio cinzento que a gente quer caminhar aí, Aqui em Apocalipse parece que o negócio é preto no branco, no sentido de uma escolha de fé, tá bom? E vamos fazer um desfecho aqui, com mais algumas, para a gente terminar por hoje o versículo 8 e a semana que vem o 9. Então eu vou fazer um resumo aqui, desse trechinho, para a gente encerrar. Gente, a descrição mais detalhada do céu, eu pus céu entre aspas aqui, por causa daquela questão, dessa dimensão do trono de Deus, Na Bíblia, encontra-se em Apocalipse 21, de 1 até o capítulo 22, versículo 5. Nós vamos estudar. Ele fala dos muros, das portas, de tudo, ele fala da rua, Ele fala com coisas detalhadas desse lugar, Agora,
olha só, atenção aqui comigo, para você ver o desenvolvimento do entendimento do céu e da terra, que eu tenho falado para vocês. No Antigo Testamento, os céus, atenção, referem-se tanto ao céu físico, criado por Deus, quanto ao céu dos céus, o lugar que eles acreditavam da morada de Deus. No Antigo Testamento, quando eles falavam céus, era uma coisa só, não era igual Paulo, que fala do terceiro céu. Eles não tinham essa compreensão na literatura teológica do Antigo Testamento. O céu dos céus era um lugar onde Deus habitava, onde Deus tinha o trono dele, da onde Deus julgava, onde Deus agia a favor do povo. Tudo isso estava englobado na palavra céus, lá no Antigo Testamento. Embora o Antigo Testamento mencione, atenção, embora o Antigo Testamento mencione a ressurreição e a vida após a morte, ele não fala especificamente sobre a habitação no céu. O Antigo Testamento não fala. Não tem isso. Por isso que os judeus não têm isso. Eles não sabem sobre isso. Nós não encontramos isso no Antigo Testamento. Tá? Agora, depois do Antigo Testamento, antes de entrar no Novo, tem um período que chama intertestamentário, entre os testamentos, mais ou menos 400 anos. Ali não tem livro inspirado, canônico, mas tem um monte de livro que foi escrito. Esses livros, apesar de não poder doutrinar a gente, eles revelam para a gente do jeito que os judeus pensavam naquele período. Entende o que eu estou falando? É um livro histórico. Aí a gente entende como que eles pensavam nesse período aí de 400 anos, antes de Jesus chegar. É só ler esses livros, você vai ver como eles pensavam. Nesse período, chamado literatura intertestamentária, a crença na vida após a morte no céu torna-se mais clara. Muitas vezes associada a um paraíso. Começou a nascer esse conceito nessa época. Visto como o jardim do Éden transportado para o céu. Esse paraíso seria o destino futuro dos justos, onde eles teriam acesso à árvore da vida. Esse conceito está, num livro chamado Testamento de Levi, capítulo 18, Apocalipse de Baruque, capítulo 4. São textos entre os testamentos, que não é bíblico, não está na Bíblia, mas mostra como eles acreditavam nessas coisas. Então olha aqui, Antigo Testamento, não existe nada de habitação do céu. Esse período intertestamentário, eles começam a entender que existe um pós-morte, parece que uma vida que ele vai para algum lugar, num tipo de paraíso. Eles começam a ter esse tipo de entendimento. Alguns textos sugerem uma eternidade no céu. 1 Enoque, capítulo 60, enquanto outros falam de uma vida eterna e uma terra renovada. Olha o conflito já teológico. Uns acreditavam que parece que ia passar a eternidade nesse tal de céu. Outros não vão passar a eternidade na terra renovada. Quem cria assim? Os judeus. Olha como a doutrina não é clara num período ali. No ensino de Jesus, o céu é descrito como um lugar de recompensa dos fiéis e uma morada eterna, que haverá vida eterna. Jesus ensina nesse sentido. Para Paulo, olha que interessante como a doutrina ela se desenvolve no desenrolar dos textos bíblicos. Para Paulo, o céu é onde o corpo da nossa humilhação será transformado para ser semelhante ao corpo da glória de Cristo. É onde teremos uma casa eterna, não feita por mãos humanas. Para Paulo, ele descreve isso aí. Olha o autor de Hebreus, o que ele fala. Hebreus afirma que o céu é o lugar onde Jesus está à direita de Deus, foi exaltado, é também o local do tabernáculo maior e mais perfeito. Olha o que está descendo do céu lá, o tabernáculo. E Hebreus fala que no céu está o tabernáculo mais perfeito, e está mesmo, por isso que ele está descendo de lá. E da cidade, olha a Nova Jerusalém, e da cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor, a Nova Jerusalém, lá de Apocalipse. Essa cidade celestial é descrita como um reino que não pode ser abalado, que oferece uma posse melhor e permanente.
Agora olhem em 2 Pedro. 2 Pedro é anunciado que os antigos céus e terra perecerão no fogo. Fogo, juízos de Deus, lembra? Fogo, metáfora dos juízos, da destruição que estava sendo feita com a terra. E que um novo céu e uma nova terra serão estabelecidos como morada da justiça. Pedro já entende que não é nem no céu e nem na terra, é num novo céu e numa nova terra. Opa, aí tem tudo a ver com o Apocalipse já. Você percebe que o entendimento da eternidade vai se esclarecendo aos poucos na literatura apocalíptica? Isso é importante. Isso na teologia nós chamamos de revelação progressiva. Tem coisas que nós entendemos hoje que o povo do Antigo Testamento não entendia. Não entendia. Eles não compreendiam. Algumas coisas se esclareceram por causa da obra de Cristo. Eles não conseguiram entender. A revelação de Deus foi progressivamente sendo revelada para a gente. E o conceito da eternidade também. Agora em Apocalipse, o que nós estamos vendo? A Nova Jerusalém, um tipo de novo Éden, urbanizado. Surge em uma terra renovada, unindo as ideias de céu e terra. Esse retrato apocalíptico mostra Deus e o Cordeiro reinando em seu trono celestial, rodeados por seres celestiais. Os santos vitoriosos também estão diante do trono. Você percebe que o culto a Deus na eternidade é feito por salvos, anjos, querubins, serafins, os anciãos. Está todo mundo no mesmo culto agora, não tem mais divisão de céu e terra. É um ambiente do trono agora, que Deus refez, e Ele governa o céu e a terra agora. Entende o que eu estou falando? Os santos vitoriosos também estão diante do trono adorando, onde não sentirão mais fome, nem sede, nem dor, e o Cordeiro os guiará às fontes das águas da vida. No capítulo 21 há 3 temas principais que a gente viu, vou passar rápido aqui. O fim da antiga era de pecado, acabou. A noiva de Cristo a gente viu, e a união entre o céu e a terra, onde Deus habitará permanentemente com o seu povo. Está claro isso também, né? Essa mensagem desafia os leitores a avaliar se são realmente sedentos pela fonte da água da vida e a perseverar como vencedores, pois somente esses herdarão a nova criação. Aqueles que forem covardes e infiéis, porém, terão o mesmo destino dos pecadores, o lago de fogo. Isso é o que esse bloquinho aqui ensinou para a gente, né, de Apocalipse 21, de 1 a 8. Então, qual que é o final? Meu irmão, seja um vencedor. Continue fiel, continue pagando o preço que for pela fé em Cristo, pela vida cristã. Olhe para a eternidade, olhe para Cristo, viva com Ele, pregue o Evangelho, anuncie aquilo que Deus tem, faça a obra. Quer dizer, seja a igreja, é isso, entende? Seja a igreja de Cristo. Seja a igreja de Cristo. Viva em santidade, né? Traga o caráter de Cristo às pessoas. Ama a Deus sobre todas as coisas, é o próximo. Leve o Evangelho da salvação, discipule. Esse é o papel, quer dizer, o que ele está pedindo nada mais é do que seja igreja, funcione corretamente como um povo de Deus, até que ele venha julgar a maldade e as coisas que estão acontecendo nessa terra, tá bom? Então permaneça fiel, em nome de Jesus aí.